Os painéis são apresentação de experiências dentro desse grande tema do seminário, né? Formação, educação, arte e cultura. Então, são projetos que nós conhecemos mais diretamente ou menos, e que nós gostaríamos de colocar em circulação, em conhecimento e em debate. São projetos que nós admiramos muito e queremos conhecer mais. E, nesses 3 dias, vamos apresentar projetos das 5 regiões do Brasil e de alguns países vizinhos. Então, hoje, os projetos que a gente apresenta aqui é o Método Canavial, da Zona da Mata de Pernambuco, o projeto Nazaré do Mocajuba, do Pará, o Ponto de Cultura Cinema de Animação, Norte e Nordeste, e a Central Única das Favelas, do Rio de Janeiro. Nessa ordem. Então, quem vai falar do Método Canavial é Afonso Oliveira, produtor cultural e consultor de políticas culturais. Criou o Método Canavial na Zona da Mata de Pernambuco, que virou livro em 2010, né? Ganhou os prêmios Tuxauá e Patativa do Assaré, do Ministério da Cultura. Fundou a Agência Canavial de Projetos Culturais. Produziu e coordenou mais de 80 projetos, com destaque para os de música e cultura popular. Em seguida, Alexandre Sequeira, artista plástico e fotógrafo, é mestre em Arte e Tecnologia pela UFMG e professor do Instituto de Ciências de Arte da Universidade Federal do Pará. Desenvolve projetos que estabelecem relações entre fotografia e alteridade social. Participou de diversas exposições e festivais no Brasil e no exterior. Lula Gonzaga, cineasta de animação com especialização na Zagreb Film, Croácia, e na Kratky Film, República Tcheca, por meio do convênio entre MEC e Embrafilme. Atua nos projetos Ponto de Cultura Cinema de Animação, Pontão de Cultura Cine Anima, Cinema da Praça, Ponto de Mídia Livre, Cineclube Animação e a Saga Audiovisual. E, para fechar esta noite, Celso Ataíde, produtor musical, fundou a Central Única das Favelas, CUFA, e foi um dos criadores do movimento Recultura, que prega a reforma tributária e fiscal para o mercado cultural brasileiro. É coautor dos livros Falcão, Menino do Tráfico e Cabeça de Porco. Produziu e dirigiu, ao lado de MV Bill, o documentário Falcão, Meninos do Tráfico. Dirigiu ainda 3 da Madrugada, Soldado do Morro, entre outros filmes. Os painéis não têm mediação. Depois que os nossos convidados apresentarem, a gente já abre com bastante liberdade, informalidade para a plateia, para nós. Tá bom? Obrigada. Sim, você. Som. Deixa eu me levantar. Você pode... Como é que joga aí? É daí? É daqui? É daí. Ok. Bem, pessoal, eu sou Afonso Oliveira, quero agradecer ao nobre convite do Itaú Cultural, né, agradecer a presença de todos, né, e a gente vai conversar um pouco sobre a experiência que eu estou realizando desde 1998 na Zona da Mata de Pernambuco, uma zona ou uma região, né, principalmente na Zona da Mata Norte, que tem 19 municípios e que a economia é 90% desenvolvida pelo cultivo da cana-de-açúcar. Depois de muito tempo estar lá, né, porque o tempo é pouco, então a gente já vai adiantar de 98 até 2006. Em 2006... inspirado em toda a vivência que eu tive lá na Zona da Mata, eu escrevi o Manifesto Canavial, que a gente não vai... Quem quiser ler pode entrar na internet, que o manifesto está lá, né? Que é o Manifesto Canavial ou o Grito do Mateus Danado. O Mateus é esse, um personagem que ele trafega no maracatu, no cavalo marinho, em várias brincadeiras, e também ele brinca sozinho, não é? Durante o Carnaval, durante o Natal e durante o São João. E o Mateus Danado é justamente um nomezinho que eu criei para falar um pouco sobre
o grito das pessoas, né, que, como eu, estão lá na Zona da Mata, e dizer um pouco que a gente não está afim do resto do açúcar, mas a gente está afim de outras coisas. Bem, é um manifesto que está no livro. O livro é esse aqui, o Método Canavial, que vocês podem encontrar também na internet e vende na Livraria Cultura e em outras livrarias que estão na internet. E fala de diversas questões artísticas, o manifesto. E eu vou logo para a estrutura organizacional do que é o Método Canavial. Bem, o Método Canavial se estruturou a partir de várias experiências, porque eu sou produtor há 22 anos, mais ou menos, e eu sempre, como não podia ir buscar nas universidades e nas escolas, não tinha escola de produção, então eu sempre tive que ensinar as pessoas que trabalhavam comigo e aprender junto com elas a como ensinar a elas também. Então eu criei um curso de produção em 2008, e esse curso de produção eu tinha um objetivo que era, basicamente, pegar pessoas que nunca tinham feito produção cultural, que nunca tinham um projeto aprovado, que nunca tinham um projeto sequer elaborado, mas que tinham algum interesse em produzir sua própria cultura. O primeiro curso ele aconteceu na cidade de Nazaré da Mata, que é a terra dos maracatus. Algumas pessoas já visitaram, Célio, Jaqueline já foi lá, a Lula conhece bastante. E tinha algumas conversas que a gente tinha lá em Aliança, embaixo de um pé de jaca, literalmente, que eu sempre conversava com as pessoas conversavam comigo o que é que a gente precisava, para desenvolver uma política cultural para a região, porque o meu interesse era esse. E esse pé de jaca ficava num ponto de cultura que foi aprovado no ano de 2004, chama-se Ponto de Cultura Estrela de Ouro. E aí eu desenvolvi duas ações. As pessoas que passavam pelo curso, é um curso longo, no começo era 5 meses, hoje já é um curso de 1 ano, e elas trabalhavam, após de fazer esse curso de produção cultural, no Engenho Santa Fé, que é um antigo engenho de cana-de-açúcar, na Agência de Projetos Culturais, que é um pontão de cultura canavial, o nome. Porque quando eu escrevo o manifesto, a palavra canavial, eu precisava de uma palavra para construir toda a teoria do meu trabalho, E, obviamente, essa teoria tem várias bases, vários alicerces, e uma delas é o pensamento do Célio, o pensamento do Bill Vicente, o pensamento da Valéria Vicente, o pensamento de Paulo Freire. Diversos pensadores me inspiraram bastante. E o Engenho Poço Comprido, onde a gente construiu a Escola de Cultura Canavial. Então, um curso onde eu, basicamente, sou a pessoa que transfiro o conhecimento de produção e vou aprendendo, porque eu nunca tinha sido professor de uma turma, coisa bem organizada, viabilizada através de patrocínio. E depois eles vão para a Agência de Projetos Culturais, que é a única agência de projetos culturais que eu conheço no Brasil, não conheço outra, principalmente voltado para a cultura popular. Como é que funciona essa agência? Ela funciona dentro de um engenho. Lá nós temos um restaurante e um hotel, onde todos os mestres, professores, alunos, ficam lá o tempo que for necessário para ele fazer o projeto dele. Porque as distâncias não são muito pequenas, tem distâncias até de 100 quilômetros. E lá eles saem em igualdade de condições com qualquer outro produtor do Brasil para os editais, os projetos. E no Engenho Poço Comprido, que já é na cidade de Vicência, que a gente construiu a Escola de Cultura Canavial, eu comecei a fazer cursos lá também. Então, acontecia cursos em Nazaré da Mata e em Vicência. Vai acabar agora, sábado, eu vou entregar o certificado de um curso que teve 400 horas aulas, no mínimo, durante 1 ano, desde novembro do ano passado até esse ano. Então,
Festival Canavial é um festival escola, que já existe também desde 2006. E aí eles têm um contato com os editais ou projetos aprovados através da Lei Rouanet e o mercado de produção, que na verdade não é produção de cultura, é produção cultural. Eu esqueci do L ali. Então vou logo para o final e depois eu vou falar do meio, que são os resultados. 4 cursos realizados, 76 produtores culturais formados, 42 produtores inseridos no mercado de produção cultural e 9,2 milhões de reais nesses 4 anos em projetos aprovados, executados e em execução. Esse dinheiro é pouco perante Sul e Sudeste, mas a gente tem que imaginar que é uma região que há 4 anos atrás era o último lugar em realização de projetos culturais no estado de Pernambuco. Hoje nós só perdemos para a região metropolitana do Recife. A gente tem que pensar que aí são 42 pessoas que nunca elaboraram um projeto. Que sequer muitos desses meus alunos andavam quilômetros para ter aula comigo. E eu também levei pessoas para dar aula para eles, porque é um curso bastante completo, que não dá para mostrar toda a programação do curso aqui. A maioria, muita gente ligada aos maracatus, aos grupos, porque era interessante observar que você imagina uma região onde tem... Vocês já viram um maracatu rural? Alguém já viu um maracatu rural aqui? Pronto. É uma estrutura grande. Só na zona da Mata Norte nós temos 103 grupos de maracatu rural. Então você tem 103 grupos, você tem muitos grupos de cavalo marinho, muitos grupos de coco, mas não tinha ninguém para produzir, para inserir esses artistas. Então o impacto que 9,2 milhões de reais teve nessa região foi grandioso. E eu estou falando 9,2 milhões de reais que passaram pelo Pontão de Cultura Canavial. Vejam, existem diversos alunos meus e instituições que estudaram comigo que também, por exemplo, que não estão contabilizados aí. Teve uma instituição que o presidente e um diretor estudou conosco no curso e só esse ano eles conseguiram captar R$1 milhão em 12 projetos aprovados, baseado no método Canavial. Pronto, aí está um pouco... Isso aí é um caboclo de lança, né? E a situação das pessoas da Zona da Mata de Pernambuco é crítica, muito crítica, né? Porque é um trabalho semi-escravo e tem histórias assim estarrecedoras. E é preciso uma luta sem quartel mesmo. Assim, em 1998, eu fui trabalhar na Zona da Mata com o objetivo de contribuir para a dinamização e organização da cultura local. Após 12 anos de trabalho, desenvolvi o que chamo de método Canavial. O método Canavial é uma rede de princípios e metodologias de formação e produção cultural que visam desenvolver uma política cultural para as artes e a cultura local de forma coletiva e próxima da realidade encontrada e vivida por um determinado grupo de pessoas produtoras de cultura. É importantíssimo, gente, salientar isso que eu coloco no final, que um dos alicerces do desenvolvimento do movimento Canavial e do método Canavial foi o programa Cultura Viva, e eu acho muito pouco provável que a gente tivesse nesse nível se não fosse o programa Cultura Viva. Por quê? Porque logo no começo, porque eu estou falando do método Canavial, mas existe o movimento Canavial. O movimento Canavial é gigante. Nós temos empresas, som, estúdio, nós somos autossuficientes em toda a nossa produção em termos de infraestrutura. Nós temos hotéis, restaurantes, restauramos 2 engenhos grandes, né? Nós temos uma escola, nós temos uma série de trabalhos e que isso foi fruto, inicialmente, logo no primeiro curso que eu dei, a gente atacou o edital de pontos de cultura e conseguimos aprovar 10 pontos de cultura para a região. 10 alunos meus. Hoje tem pontos de cultura que funcionam, que prestam conta, né? Nós temos contador, advogado, uma série de estruturas. Por que isso?
aquilo que Célio falou aqui é a base do pensamento do método canavial. Questão da... Quando eu escutei ele falar a primeira vez isso, a questão da agricultura, e eu fui dar uma aula lá no chão do ponto de cultura, ali onde mestre... Pronto, eu estava sentado mais ou menos aqui, nesse lugar onde mestre Mariano. E eu comecei a conversar com as pessoas e eles produzem açúcar lá e eles têm uma visão de exportação muito fácil. O açúcar é muito exportado, o etanol também, né? Então eu comecei logo a trabalhar a questão do conceito da usina. Como eu disse, gente, o que eu quero construir aqui com vocês, o que a gente vai construir é uma usina cultural. Só que eu preciso que vocês não estejam mais nessa usina, eu preciso de vocês aqui, fazendo a usina cultural comigo. Mafunço, e vai dar dinheiro esse negócio? Eu disse, rapaz, eu não sei, mas vamos tentar, porque pior do que estar na usina de cana não pode ficar, né? Então, a matéria-prima na usina cultural é justamente o saber dos mestres, dos artistas, vocês já devem ter lido aí. Esses computadores aqui são computadores que até hoje funcionam, nós já gravamos mais de 15 CDs com os equipamentos que a gente trouxe de São Paulo, lá da Bienal, daqui de São Paulo, quando o Célio fez o programa, a Teia, nós viemos arrastando esses computadores e eles produziram muitos CDs do Célio. Já teve vários upgrades lá, já queimou várias vezes, já voltou, mas está funcionando ainda. Aqui é a primeira turma, lá embaixo, está vendo? E aqui é o pontão de cultura canavial. Isso aqui é um aluno saindo com o projeto dele para levar para os Correios. E esse projeto, inclusive, foi aprovado. Mas o que determina o método canavial, gente, é justamente a administração dos meios de produção cultural nas mãos dos produtores culturais locais. Eu disse, não adianta a gente querer que a música toque se a gente não for dono da rádio, não adianta a gente querer achar que um produtor do Recife ou de São Paulo vai produzir e a gente vai tocar nesse festival, porque não vai, então a gente tem que ter nosso festival. Ninguém vai fazer projeto cultural para a gente tem que ter nossa agência, a gente tem que ter nosso caminhão, a gente tem que ter nosso som, a gente tem que ter nosso palco, a gente tem que ter nosso hotel, a gente tem que ter nosso restaurante, a gente tem que conversar com o usineiro, acabar com essa história de que o usineiro não é parceiro, e aí essa escola é uma escola que foi da usina, que a prefeitura acabou e a gente está lá dentro, né? Logo ali de lado, né? Tem aquele nome lá, Pontão de Cultura Canavial, tem um hotel, 10 apartamentos, e que quem quiser ir para lá, pode ir. Célio já dormiu lá dentro, não foi, Célio? Ali a turma formada, né? Vários daqueles dali estão muito felizes porque tinham acabado de aprovar os projetos. Por quê? Porque eu só me contento quando eu vejo o nome de um aluno no Diário Oficial. Isso eu busco incansavelmente. Então, enquanto eu não ver o nome dele no Diário Oficial, seja através de um edital da Caixa, do edital do Itaú Cultural, do edital da Petrobras, do BNB, do Ministério ou do Funcultura, eu não sossego, porque produtor cultural, se não tiver dinheiro para trabalhar, vai trabalhar como? Né? Agora, isso, gente, não é no interior, não. Isso é no interior do interior. Não é no centro de Nazaré, não é no centro de Vicência, não. É no interior de Vicência, na zona rural de Vicência, na zona rural. Um desses apartamentos eu moro lá, né? Eu deixei Recife, tinha trabalhado pelos maracatus de Recife, os maracatus de Baco Virado, e fui trabalhar com a zona rural. Os meios de produção cultural que eu falo são todos os equipamentos, meios de comunicação, ferramentas e pessoas envolvidas na cadeia produtiva da cultura e de suas várias formas artísticas, artesanais e industriais. Aqui é a nossa rádio, a Rádio Alternativa FM, que faz parte do movimento canavial através de uma associação de mulheres, a Associação de Mulheres de Nazaré da Mata. Aqui é dentro do ponto de cultura, Estrela de Ouro. E aí é uma aula que a gente está dando e também... Eu tenho... Rapaz, há 15 dias atrás saiu o resultado do edital do Funcultura do estado de Pernambuco. E tem uma senhora de 65 anos que, na família dela, ninguém entendia porque ela ia estudar comigo, e ela aprovou um projeto massa, muito legal o projeto dela. E tem uma outra que, vendo ela, disse, eu vou fazer um projeto chamado Histórias da Vovó. E esse projeto foi aprovado, ela vai levar as vós dela para a escola para contar as histórias que ela escutava.
A maioria dos projetos, eu acho que mais de 60%, eu não fiz esses cálculos ainda, são projetos de formação. Interessante isso. Tem de festival, tem de gravação de CD, tem de produção de filme, tem de peça teatral, mas a maioria é de formação. O trabalho do método Canavial se inicia com a formação de 4 grupos. Um grupo de pesquisa, um grupo de produção e projetos, um grupo de comunicação e um grupo de educação. Ali é um projeto Caminhos do Canavial, que é um ônibus que vira uma biblioteca, é um ônibus locado, que vira uma biblioteca e que vai, não tem o interior do interior, ele vai para o interior do interior do interior. É Macugê, é Murupé, é lugares assim que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que nem pega celular nem nada, e a gente chega lá e fica um tempo levando o maracatu e produzindo a cultura local. É bem interessante, que na verdade são projetos dos alunos, né? Ali é Jorge Maltner gravando com o kit multimídia, que disseram que não dava em nada, mas que deu muita coisa lá, e que gravou o CD. Aqui tem um filme, e tem a trilha sonora. Esse filme já foi o filme Maracatu Atômico Caos Navial, que é o filme do Jorge Maltner, com o mestre Zé Duda, que eu dirigi junto com o Marcelo Pedroso, porque eu tenho minhas produções também. Não posso deixar de fazer, porque tem que moer a cana, né? Pronto, aí é o grupo de pesquisa, isso aí já é mais uma aula para os alunos, né? O que é que eu coloco para eles, que eles têm que, porque a produção é coletiva mesmo, então eles têm que... Aí eu explico o que é um grupo de pesquisa para eles, e ele deve procurar historiadores, sociólogos, professores, filósofos, jornalistas. O produtor cultural deve procurar esses profissionais, enfim. E aí eles acabam, cada um que se identifica vai formando os grupos, e é por isso que os projetos têm uma participação muito forte na comunidade, tem mudado realmente a vida da comunidade para melhor, né? Os grupos de projeto e produção, ali está o Festival Canavial, Mestre Salu, que faleceu já. E aí alguns gostam mais de produção e vão trabalhar na produção. E eu falo que o primeiro projeto deles é justamente a elaboração do projeto, porque elaborar um projeto é toda uma produção. Tem a pesquisa, tem a educação, tem a comunicação e tem a produção do projeto. Você tem que alugar carro, ir atrás, né, das cartas de anuência, porque os editais são bastante excludentes, né? Então a gente anda nessa contramão, tentando, né, junto com eles, a gente conseguir produzir a própria cultura, o que dá muito gosto de fazer, é muito legal. E tem um grupo de comunicação, ali inclusive é o Cinemata, que Lula Gonzaga foi participar, porque quando a gente começou o Festival Canavial, Lula foi mostrar o cinema de animação. Aí um aluno meu viu e disse: não, a gente tem que fazer o nosso, porque Lula Gonzaga já está feito. Lula é de Olinda, a gente não quer alugar porra nenhuma de Olinda, a gente quer fazer o da gente, professor. Eu disse: faça, velho. Aí eles fizeram o Cinemata, e aí é o programa Canavial, porque tudo é Canavial lá, né? Virou a teoria de todos, né? Então é programa Canavial, Caminhos do Canavial, Revista Canavial, que foi aprovada agora, Pontão de Cultura Canavial, tem uma banda chamada Canavial, tem um grupo de coco chamado Canavial. Aí agora o menino passou um e-mail para mim: professor, eu queria pedir autorização ao senhor para fazer um grupo de teatro Canavial. Eu digo: porra, eu não sou dono da palavra Canavial. Não, é porque o senhor faz tanta onda pelo Canavial que eu não podia fazer um grupo de teatro chamado Canavial sem conversar com você. Eu disse: não, tudo bem, não tem problema não, vou ficar muito orgulhoso de ver. Do mesmo jeito que eu acho que Célio deve ter ficado encantado quando, porra, chegou no Peru e o cara mostrou uma... Imagino como você foi dormir nesse dia, imagino como você está feliz agora, porque, gente, bata palma para esse cara, porque se não fosse isso, se não fosse a ideia desse cara, né, e junto com Bill Vicente e tanta gente que deu força, né, nada disso teria rolado. Porque eu recebi muitos prêmios do Ministério da Cultura, acabei de receber outro. 5 minutos. Que bom.
Que bom que ainda falta 5. Para pesquisar e para poder botar isso no papel, eu não tenho formação universitária e eu tive que aprender como Célio disse. Bicho, isso que Célio falou hoje aqui também foi muito legal, de que precisa do exercício, né? Eu vou lá ver Luiz Caboclo plantando macaxeira, que até hoje ele planta macaxeira. E é incrível como é que ele consegue fazer uma área grandiosa, ele sozinho, plantar tanta macaxeira daquele jeito. Só muito exercício. E é por isso que eu acho que foi muito exercício, Célio. E foi muito legal a forma que o Ministério investiu em tantas formações e tantos seminários, isso me ajudou bastante. E o Grupo da Educação, isso aqui é uma aula também financiada pelo Ministério. Mestre Bildo Coco, mestre Zé Duda. Rapaz, quando o Bildo Coco ele era griot. A primeira aula que eles deram, a escola mandou os meninos de 3 anos. Tipo assim, para não mandar ninguém, mandou 3 anos. Ó como está a última. Parou a escola. Tem mais de 2.000 crianças aí, atrás, eles estão no meio, é um negócio incrível. Então, é muita briga para eles. Agora já tem vários projetos. Desde o dia que a gente definiu, desde que foi lançado, viu, Célio? Isso é um dado importante. Desde que eles receberam esse prêmio, que é Agente Griot, né? Ação Griot, né? Desde esse dia que eles nunca deixaram de ter patrocínio. Porque é dessa experiência, 3 alunos meus encarnados, eles estão vivendo disso. Já têm casas, já têm acesso à internet, já não tinham casa, não tinham carro, não tinha nada, e hoje eles vivem com essa estrutura graças a essa ação do Griot. Pronto, é isso, gente. É muito pouco tempo, só indo lá, para vocês entenderem, porque esses... mas faltou 2 coisas. Uma coisa que eu fiquei puto, porque o Marcelo não dançou aqui, cara. Que eu esqueci de... Hein? Não, falei do Festival Canavial. Por quê? Porque esses 9,5 milhões de reais... eu posso botar aqui, se der tempo, né? Esses 9,5 milhões de reais, que, olha, é 1/4, talvez, do orçamento de um prédio desse aqui, do Itaú Cultural. Né? E eu estou falando em 4 anos, é 1/4 do orçamento daqui do Itaú Cultural durante 1 ano. Então, para vocês imaginarem como é a desigualdade dos recursos da cultura. Então, assim, a gente se especializou, eu e meus alunos. Olha, tem aluno meu que ele já não é mais aluno, eu chamo de aluno, né? Que ele é chamado rato de edital. Já vem um papel ali dizendo que acabou. Hein? Pronto, bota, põe. Tem o CD e o DVD. O filme é 22 minutos, vocês têm que acessar no YouTube, eu acho que tem. Então, são mais de 60 projetos. Mamulengo na escola, Maracatu fazendo turnê pela Europa, Maracatu... Rapaz, tem aluno meu que já produziu Emílio Santiago no Rio de Janeiro, vocês acreditam? Você sabe o que significa um cara sair da Zona da Mata e produzir Emílio Santiago no Rio de Janeiro? Se Afonso, eu queria uma carta de anuência de Emílio Santiago. Eu disse, consigo. Aí consegui, ele aprovou o projeto na Caixa e produziu. Mas tu tem que ser meu sócio. Eu disse, não tem problema não. Eu sou sócio de vários alunos meus, né? Mas eu tenho vários projetos, né, de cultura, produzo já há muito tempo. Eu estava cheguei até o show business, né? Assim, produzi grandes shows no Brasil. Mas só que eu pegava grana e contratava pesquisadores em Pernambuco para pesquisar sobre a minha cultura. Capiba, compositor. Muito obrigado, gente. Dos frevos pernambucanos, com mais de 90 anos, veio a morte e lhe levou. No peito eu sinto uma dor pelo Esse aí é mestre Zé Duda. Absoluto. Pernambuco botou luto, até mesmo a Paraíba, e a morte levou Capiba sem deixar substituto.
parece que São foi Paulo de produzido lá na casa. Luanda me trouxeram para cá. E Calunga, Calunga. Ai, São Paulo de Luanda. Estão me escutando? Sim? Todos são músicos de lá. Não são músicos de Jorge Maltner. São músicos formados nas oficinas de lá da Zona da Mata. Teve só o baixista, que é a Fonjá, que está radicado no Rio de Janeiro e que fez essa mediação, né? Acho que é muito tempo que a gente vai tirar dos outros se a gente for escutar a música toda, né, Sônia? E eu não estou afim de ficar aqui parado escutando essa música, olhando para a cara de vocês também. Né? Quero dizer também, gente, que isso é uma pequena subversão, que é uma teoria de Valéria Vicente, que é minha esposa, que ela fez um espetáculo chamado Pequena Subversão e que eu peguei isso como teoria. Não é projeto social nem nada, é projeto de cultura, né, de economia criativa, né, tem várias coisas envolvidas, né? E nós acabamos de aprovar R$187 mil para a gente iniciar cursos na escola de Canavial de Cultura, através do Criança Esperança. E esse trabalho que eu mostrei para vocês tem muitas instituições envolvidas, instituições de lá, empresas, né, associações como a Associação AFAV, que é a Associação dos Filhos e Amigos de Vicência. Então, é um projeto coletivo mesmo, e que, como é o nome daquela senhora que estava... Ela está ali, ó. Pô, queria que você comentasse demais depois para mim. Que ela falou de umas teorias hoje muito sobre a objetividade do ser humano, né? E de umas tragédias que eu adorei ouvir. Quem é agora? Olá, boa noite. Bem, primeiro agradecer o Itaú pela oportunidade de estar aqui. Bem, sou Alexandre Sequeira, sou de Belém do Pará e fui convidado pelo Itaú para falar de uma experiência minha em artes visuais, que eu desenvolvi. Essa experiência aconteceu no ano de 2004 e 2005, num pequeno vilarejo da região amazônica, mais precisamente nordeste do estado do Pará. É um vilarejo bem isolado. Você tem uma parte aí de uma estrada de terra bem longa que leva até essa localidade, onde pouco dinheiro circula, as pessoas vivem muito do que plantam, do que pescam, em algum dinheiro de alguma aposentadoria do enfermeiro ou uma professora. E o vilarejo está localizado na beira desse rio, que é o rio Mocajuba, onde eles pescam também. E eu fui levado, a princípio, quase 10 anos antes de eu começar o projeto, por um amigo. Um amigo me convidou, queria te apresentar um local e está acontecendo lá um festival, o Festival do Mingau, onde as senhoras fazem mingau de banana, mingau de tapioca. E aí eu fui com esse meu amigo e fiquei encantado pelo lugar, fiquei fascinado. E quando eu percebi, eu comecei a voltar muito ao local, já sozinho, e voltava. E aí, por fim, no estado do Pará tem uma bolsa de pesquisas em arte, um edital público, e eu concorri e eu estava propondo um projeto em que eu queria me referir, enfim, poeticamente, a uma paixão por um local, que era esse local. E, curiosamente, fui contemplado pelo projeto e passei a
a frequentar com mais assiduidade, Nazaré do Mocajuba. Nessa época não tinha luz elétrica nem nada, enfim, bem isolado. E comecei primeiro a conviver com eles. Não sabia muito bem como eu iria desenvolver, sabia que era, enfim, na área da fotografia, mas a princípio um pouco encantado com a geografia, enfim, do local, e me dispus a primeiro conviver com eles, né? Participar de festas, de atividades, saía para pescar, aí é o trapichezinho, a pontezinha, onde é verdadeira a praça principal, né? Quando você quer conversar com alguém, você senta aí, minutos depois tem alguém do lado, sentado, batendo papo. E comecei a ser acolhido pelos moradores, participar das festas e lentamente sentia que eu passava a ser considerado como mais um, né, do grupo. E acordava cedinho, saía para pescar, outros dias eu ia para a roça, e sempre com a minha máquina fotográfica. Um evento também que me encantou muito é a festa dos mortos, que eles têm lá, o Dia de Finados, que eles chamam de iluminação, em que no período da tarde todos vão para o cemitério e começam, eles chamam de acender de novo a sepultura, porque tem muita chuva, né, na Amazônia, então lava o montinho, então eles voltam a fazer um montinho e decorar todo o cemitério, e à noite eles iluminam o cemitério todo com velas, as senhoras todas fazem comidas, e vai todo mundo para lá e senta em volta das sepulturas e fica conversando sobre os mortos, sobre os parentes e os casos, e uma maneira linda assim, de rememorar, enfim, compreendendo mesmo a memória como, enfim, essa mola que impulsiona, né, essa força, né, transformadora, né, de ressignificação. Fiquei muito encantado, né, várias coisas me uniam cada vez mais a Nazaré do Mocajuba, e até que um dado, na verdade, foi determinante. Eu estava um dia lá, nesse convívio normal, e uma senhora chegou comigo e disse: meu filho, eu precisava muito de uma foto para documento. Você podia fazer para mim? Tudo? Eu, claro, e fiz a foto, né? E como eu tinha essa bolsa de pesquisa, eu disse, bem, isso me dá o conforto de também não precisar cobrar do serviço e, enfim, dias depois eu voltei a Belém, enfim, fiz a revelação, voltei e entreguei para ela a encomenda. Quando eu entreguei, imediatamente começou a surgir uma avalanche de solicitações, de toda sorte, né? Ah, tem uma tia que está para morrer, está bem velhinha, a gente não tem foto dela, e eu quero uma foto minha com a minha mulher na frente da minha casa. E eu comecei a me dar conta de que várias pessoas da vila jamais haviam se visto em imagem antes. Não que a fotografia fosse uma novidade, a fotografia já tinha circulado por lá, mas é porque era um produto caro e raramente algum fotógrafo passava por lá, enfim. E aí eu disse, nossa, eu queria tanto falar de uma relação minha com a vila através da fotografia, e olha só, exatamente o que está acontecendo. E aí disse, eu vou me deixar levar. E resolvi, na verdade, me radicar um pouco mais na vila, ficar mais tempo na vila, e exclusivamente na condição de retratista. Eu nunca executava foto. Eu aguardava alguma solicitação, e as solicitações vinham, e eu executava o serviço. E aí, a partir daí, começou uma série enorme de contatos, em que a fotografia era o vetor, né? Aí é o Lucas, aí pequenininho, que eu acabei me tornando padrinho do Lucas. Até hoje a gente tem uma relação de carinho, de afeto, de, enfim, companheirismo muito grande. E, enfim, um volume enorme de fotos começaram a surgir na vila. E começou também, algumas coisas começaram a me intrigar muito, como esse casal aí, a dona Benedita e o seu Puan, que me pediram, nós queremos uma foto juntos, tudo. E eu falei, claro, onde vocês preferem? Aí, bem aqui. Aí, quando eu me armo para fotografar, os dois se colocam assim, altivos, e ficam, né, estáticos. E aí eu fotografo e eles me fuzilam pelo equipamento assim, e depois que eu fotografo, eu tiro, eles ainda se mantêm lá, assim, eu tenho que libertá-los, sabe? Dizer, acabou, você pode... Aí eles saem, né? E eu ficava um pouco encantado dessa altivez, né? E comecei a perceber um dado... Hã? Tem essa foto. Um certo dado que me encantava, né? E que também não dizia respeito apenas aos mais velhos. Às vezes, pequenininhos também se apresentavam
dessa maneira para mim, né? E como Lucas, aí o Lucas me fuzilando assim, armou o peito assim e se colocou de frente para mim, né? Dona Francisca ali, toda bonitinha, segurando a sainha. E, ao mesmo tempo, a luz elétrica chegando nesse período, a televisão chegando, e você começava a ver também uma certa mudança no ato, né, na atitude de se deixar fotografar, né, de se colocar em pose, né? E esses eram os dias em que eu entregava as encomendas, eu fazia uns varais e colocava as encomendas dentro um papelzinho com o nome da pessoa que havia me solicitado, e nesses dias a vila era tomada por um volume enorme de fotos, e as pessoas passavam o fim de semana assim com a foto, olhavam, mostravam e conversavam, e eu ficava olhando rodas onde o assunto era fotografia, as pessoas conversavam sobre memória, sobre identidade, semelhança, e era incrível assim o quanto a fotografia ativava diversas questões na vila. Essa série de trabalhos também, de fotografia 3x4, também foi um trabalho muito grande que eu desenvolvi lá, era permanente, né, essa solicitação, e também começaram a acontecer de que as pessoas chegavam comigo com fotografias antigas. Diziam, meu filho, eu tenho fotos do meu pai, ou uma foto que eu fiz em tal lugar, eu estou perdendo a foto. A Amazônia, a umidade é impressionante, então manter uma foto naquelas condições é um grande desafio, né? E as pessoas começavam a me apresentar esse material muito triste, né, de estarem perdendo. Essa senhora, por exemplo, me apresentou essa foto arrasada, dizendo, filho, eu vou perder essa foto, eu amo essa foto. Aí eu disse, você permite me dar a foto, eu vou restaurar ela para você. E eu comecei a trabalhar também no restauro dessa memória da vila. Aí, por exemplo, eu devolvi a foto restaurada, era um dia que ela foi Miss do Clube de Mães, ela estava arrasada de perder essa memória, né, desse dia especial, e comecei a trabalhar também com essa outra entrada em que eu recuperava a memória da vila, e foi lindo também, porque eu começava a adentrar um pouco mais na particularidade das pessoas. As pessoas me chamavam nas residências, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa aqui. E aí eu entrando nas casas, eu comecei a me deparar com esses objetos, né? Esses tecidos, às vezes cortinas, que eles usam muito para separar ambiente, não usam muito porta, mas usam tecidos. Às vezes passava uma pessoa por trás, assim, eu via o vulto da pessoa, e ao mesmo tempo eu olhava a estampa, olhava para o dono, assim, tinha uma relação tão estreita daquilo com a pessoa, eu dizia, nossa, é um retrato também da pessoa, né? E aí, aí propus assim, o senhor, se eu lhe desse uma cortina nova, o senhor me daria essa cortina que o senhor tem aí? Mas como, meu filho, está velha, está toda furada, tudo? Não, mas é porque fiquei encantado e acho tão semelhante a você. Tudo. Aí, claro, aí eu fotografava a textura, né, dela e procurava em Belém alguma estampa que tivesse alguma relação estreita, media, mandava costurar uma peça exatamente no mesmo tamanho que a outra, chegava lá, colocava e eles me davam a antiga, né? E aí, a partir daí, eu comecei a estabelecer essas trocas. Bem, a primeira que eu fiz, quando eu fiz a primeira troca, aí também um avalanche, né? Alexandre, vem cá, eu tenho tecido para te mostrar aqui. Tudo. E aí eu andava já com o meu carro, eu ia para Nazaré do Mocajuba com tecidos, e trena, e tesoura e tudo mais. E comecei a trocar diversas peças que eram lençóis, toalhas de mesa, cortinas, redes, né? E aí me veio realmente a ideia, né, de como eu poderia processar esse material. E com as pessoas, na verdade, através de um contato, conversando ou abraçando, eu procurava usar um pouquinho o meu corpo como régua, como medida, e abraçava, digamos, o seu Suzano, e via onde o ombro dele batia em mim. Então, eu tinha várias canetas, assim, marcadoras de CD, de várias cores. Então, eu riscava assim pelo corpo e anotava verde, seu Suzano, amarelo, dona Lívia. Então, eu passava os fins de semana assim com vários riscos pelo corpo, e era legal, como era a marca de CD, eu podia tomar banho de rio, tudo, eu ficava todo marcado e tudo bem. E aí eu também solarizava um pouquinho a imagem, né, e extraía o campo, o fundo, porque no início eu comecei a fazer fotos em PB, quando eles me solicitavam. Aí eu entregava a foto para eles, preto e branco, eles olhavam assim, e olhavam para mim arrasados, né? Como que, cadê a cor, né, que devia estar aqui? Aí eu pensava, dizer, gente, eles querem a foto de cor, né? Aí comecei a fotografar com cor e enfim, capturava no meu computador a imagem e convertia para preto e branco
e solarizava, e comecei a fazer de diversas pessoas que me interessavam. Aí a Adriane, no dia que ela fez a primeira comunhão, a família dela me pediu que eu registrasse, né, ela na primeira comunhão. Ela entrou na igrejinha assim, descalça, parecia uma bonequinha assim de outra época, foi lindo. E aí eu, de repente, descobri uma possibilidade de eu articular essas diversas camadas, né, de retrato que eu acreditava. E comecei a reproduzir as pessoas em tamanho real sobre os seus objetos. E essa é a Dona Benedita. A Dona Benedita nunca havia se visto numa imagem. E ela ficou assim, sentada por minutos, assim, em silêncio, olhando. Ela disse, gente, eu não imaginava que eu fosse tão parecida com a minha cortina. Aí eu disse, claro, né? Aí falei, é exatamente isso, né? Fiquei muito impressionado como ela foi direto na questão, assim. A gente se refere, né? A gente diz, eu quero isso, porque isso é a minha cara, né? A minha casa é a minha cara. E a Dona Benedita tem uma personalidade forte, assim, uma cabocla vigorosa, assim, a cortina dela toda de florões vermelhos. Aí eles esperavam, às vezes, um momento que eu não estava olhando, corriam, se mediam, voltavam, e era uma relação linda porque não tinha nenhuma intermediação de algum julgamento técnico, é uma solarização, não, era apenas uma relação direta com o seu duplo, né, com a sua imagem, e aí diversas pessoas eu comecei a fazer a reprodução nos seus objetos pessoais. Aí o Lucas, num lençolzinho de Pokémon, que eu achei lindo encontrar um bando de Pokémon perdido na Amazônia, né? E era lindo, por exemplo, ele foi criado por avó, né? Ele não tinha pai, tudo. E aí eu falei assim para a avó, a senhora permitiria assim trocar o lençol? Achei o lençol dele tão bonitinho. Ela disse, meu filho, ele nem se cobre, aqui é muito calor, assim, eu cubro ele joga para fora da cama, tudo. E ela dobrava assim o lençol, ela conversando comigo, ela ficava brincando assim com carinho de avó, sabe? E eu, por vários meses, eu fiquei com o lençol todo dobrado e eu não tinha coragem de desdobrar, assim, porque os vínculos do lençol, para mim, eram dado que o objeto era muito forte também. E aí eu dei um lençol novo para ele e algumas semanas depois ela, meu filho, eu queria te falar uma coisa. O Lucas só dorme embrulhado agora, todo embrulhadinho, assim, era tão lindo, sabe? Gestos, assim, que não eram palavras, mas eram atitudes que me diziam, né? Vem que... Aí o seu Puan me pediu assim, queria uma foto. Eu falei, claro, seu Puan, onde? Ele, aqui. Ele, não, um minuto. Ele correu pelo quintal, correu e voltou com o galo dele. Falou, não, é meu amigo e eu quero a minha foto com meu amigo. Aí tá ele e o galo aí um pouco assustados, sem entender. E, enfim, várias pessoas com as quais eu convivi. Essa foi a exposição que eu fiz em Belém. E em Belém eu acabei conseguindo 2 micro-ônibus e desloquei grande parte do vilarejo, que é um vilarejo mínimo, de 2 ruínas de terra, acho que umas 200 pessoas, e fomos para lá juntos. Essa noite foi linda, celebramos, acima de tudo, nosso encontro, nossa amizade, nos reconhecemos olhando, né? Nos reconhecemos na diferença, no outro, né? Nesse espelho que é o outro, mas às vezes, ao mesmo tempo, é a gente mesmo, e foi lindo, assim, foi um dia que a gente celebrou e fortaleceu muito os nossos laços afetivos. Aí, fragmento da exposição em Belém, Dona Alice, a Branca, aí, que foi linda, com essa roupinha toda bordadinha, ela passou a noite inteira do lado do pano dela, ela ficava olhando para o pano e para a pessoa, assim, a pessoa olhava, ela ficava assim, bem ao lado, muito orgulhosa, né? Muito feliz. E eu também fiz uma exposição na Vila, até peço perdão, aí está ao contrário, a primeira exposição que eu fiz foi essa, na Vila, para eles. Acabei escolhendo a beira do rio, as senhoras fizeram vários sucos da Vila, e celebramos aí a nossa amizade, ríamos, nos abraçávamos, eles pegavam pano, eles cheiravam, eles se embrulhavam, várias coisas, e foi muito lindo esse encontro. E também comecei a distribuir eles um pouco pelos seus terreiros, né? O Lucas adorava brincar ali na lama, na beira do rio. As galinhas também visitavam a exposição, que era maravilhoso. E aí, como chove muito nessa região, né? E vários estavam pescando, ou tinham ido para a roça. Eu falei assim,
falei, gente, vamos desmontar isso e cada um leva para suas casas os panos e montem, coloquem, escolham algum local na sua casa e ponham o pano, porque quem não viu a exposição pode ir pelas casas e ver o trabalho nas casas. E aí eu comecei a visitar as casas com a máquina fotográfica e me deparei com os tecidos apresentados numa outra perspectiva. A rede não era mais rede, a cortina não era mais cortina, a toalha de mesa não era mais toalha de mesa. A Branca queria, claro, apresentar para todo mundo e colocou no jardim e, coincidentemente, era um local que todo dia de manhã eu via ela irrigando as plantinhas dela. Então, de alguma maneira, cada um colocava num local muito especial para si. E aí eu acabei fotografando esses objetos nas casas e, sem eu perceber, eu estava obtendo também uma outra dimensão do trabalho, porque os tecidos, eu queria colocar aqui, eles nunca foram vendidos, eles estão até hoje comigo, e, para sorte, eles têm circulado muito. Assim, ano passado estiveram na China e já estiveram em vários países do exterior, mas eles estão sempre comigo. Agora estão expostos no Dragão do Mar, em Fortaleza. Mas essas imagens das residências são as que eu descobri uma possibilidade de comercializar. Então, essas fotos, quando são vendidas, tem 3 fotos, como a da Branca, que eu mostrei aqui anteriormente, essa e mais outras 2, o MASP adquiriu para a coleção, na 18ª edição da coleção Pirelli, e alguns colecionadores também estão começando a adquirir. E o dinheiro, quando a foto, quando é vendida, o dinheiro é dividido exatamente em 2 partes, uma parte vai para a execução da imagem e a outra vai para a Vila, que já conseguiu, tem comprado livros para uma biblioteca do colégio, compraram alguns remédios, agora a gente comprou um órgão para a igreja, para eles tocarem. Então, a Vila tem autonomia de decidir o que fazer com o dinheiro, não como uma forma de ressarcimento, mas é porque eu tinha muito interesse de que eles compreendessem, afinal, de que aquele adorador da lua, aquela figura que andou por lá fotografando, colocando em tecido, isso é uma forma também de existir, de viver, de pensar o mundo, assim como o agricultor, assim como o pescador. Então, eles, de certa forma, compreendiam um pouco mais a dimensão da minha ação, dentro de uma perspectiva de vida, né, maior. E aqui tem vários trabalhos, nas casas, um pouco aí da escala que vocês veem, e essas são as imagens que são comercializáveis. Esse também está na coleção Pirelli. E até hoje eu frequento a Vila, qualquer espaço que eu vou, como aqui, eu volto e digo, olha, fui à Bienal de Havana. Onde é Havana? Havana, aí pega o mapa. Aí um doce para quem descobrir onde é que é Cuba. E aqui, Cuba, e tudo aí. Fala a nossa língua? Não, falam espanhol. Aí projeta imagens do local. Então, é um trabalho que, de certa forma, ele está sempre numa perspectiva de ampliar, né? Ampliar a sua rede de entendimento, e eles se enaltecem muito de serem percebidos, né? Nessa dimensão mais global, mas na sua essência, no seu valor, enfim, particular, né? E, além do que, é um trabalho que é uma dimensão, enfim, da imagem, mas que é uma dimensão de uma experiência que é muito difícil de eu traduzir, é muito grande assim para quem vive uma experiência dessas. E eu acho que, na verdade, para mim, me fez compreender muito mais a dimensão da arte, que, na verdade, falar de arte, falar, enfim, de expressão artística para determinadas pessoas não passa pela perspectiva de colocá-las frente a uma obra e dizer você está de frente para uma obra, mas sim colocá-las próximas das forças, na verdade, que atuam na construção do sentido do que esse trabalho pode significar para um grupo, né? E foi isso que eu vivi com eles, e com eles eu descobri a importância desses objetos. Muito obrigado. Né? Será que sai aqui mesmo assim? Gente, apesar de eu trabalhar com audiovisual, eu sou completamente zero em tecnologia.
Eu sou um desastre. Alugar um DVD eu tenho dificuldade. Vamos passar três produtos bem curtos, pode soltar lá. O projeto costuma atrair um público de, no mínimo, 400 pessoas. No porta-malas do Jeep, Lula leva o equipamento necessário para transformar praças em salas de cinema ao ar livre. Tela, projetor e equipamento de som. A gente procura mesmo as cidades menores, né, os núcleos, os povoados. Em geral, você tem uma população que em torno de 90% das pessoas nunca foram a um cinema. O senhor costuma ir ao cinema? Não, depois que apareceu televisão, nunca mais eu fui a cinema. Já faz quase 50 anos. Em becos em boco, por quebradas quebro, em Guadalupe chego. E no programa, só filmes nacionais. Todo ano ele propõe a meninos e meninas um desafio: fazer uma animação coletiva. Quando você tem um trabalho de equipe, você tem que se adaptar àquele desenho, aquele estilo, aquele traço. Isso é fundamental, que eles já vão pegando esse tipo de macete, de domínio disso, para poderem realmente estarem habilitados a um trabalho de equipe. E nada de moleza. O trabalho manual de criar cada desenho é obrigatório. A tecnologia só entra na última etapa para dar uma mãozinha. O que você acha desse processo de não ir direto para o computador? Ter que fazer na mão? Eu acho maravilhoso porque direto no computador qualquer um pode fazer. Já na mão, traço, aí o traço é só seu, nenhum computador consegue fazer. A educação também tem um papel importante no projeto Desenhando Culturas. E não ter aula só de animação, mas sim também da história da cultura de Pernambuco, você acha importante para o trabalho que vocês fazem no final? Com certeza, porque além da gente melhorar no desenho, a gente melhora na cultura da gente. Porque eu acho que uma pessoa, por ser pernambucana, por ser de qualquer canto, ela tem que conhecer primeiro a cultura dela para ela poder crescer dentro de qualquer mercado. Eu vou deixar minha burrinha, vou montado no meu boi.
Pega o microfone. Antes de falar mais sobre o projeto, não vou nem mostrar isso aqui agora, não. Vou comentar sobre esses 3 trabalhos aí, tá? E depois a gente explica o dia a dia do como funciona. Eu vou falar em pé, porque eu peguei esse hábito, né? Vivo em oficina, dando aula, e a gente fica o tempo inteiro dando aula em pé e realmente não me acostumo mais a falar muito sentado, não. Esse primeiro trabalho, primeiro projeto é o Cinema na Praça. Tá? Nós somos um ponto cultura e temos 2 ações do ponto cultura. O Cinema na Praça e o Cine Anima, que é o projeto de animação. Tá? Aí esse primeiro aí foi uma matéria da TV Cultura, né, aquele programa Metrópolis, que foram lá e fizeram uma matéria com os 2 projetos. Tá? E eu uso, como é bem curtinho, está bem, né, compactado aí, eu costumo usar para mostrar que, na verdade, aquilo que eu falei no início, quem trabalha com audiovisual, né, até tem que falar menos e mostrar mais através do audiovisual, né, mostrar qual é a sua ação, que é muito mais contundente, né. Esse Cinema na Praça é um projeto que nós fizemos, teve um período que ele funcionava dentro da Prefeitura de Olinda, e nós fazíamos em todos os bairros da cidade, toda semana, toda sexta-feira, às 19h30, durante 4 anos, nunca falhou o horário sequer, em todas as favelas da cidade, em todas as Coab, em todos os lugares de Olinda, e isso foi se expandindo, né? Comecei a receber só filme nacional, sempre tendo animação. Nesse caso, podia ter o filme ao vivo, tal, mas tem sempre que ter animação na programação. Hoje eu já está mais radical. Eu só faço ele com animação, exclusivamente quando ele continua existindo só com animação. No começo, como era uma ação junto com a prefeitura, tal, a gente teve que fazer essa concessão aí, mas era só filme nacional de boa qualidade. Tínhamos uma média de 400 pessoas por sessão, era uma fila depois, na segunda-feira, na prefeitura, pedindo para voltar, né? Quando a gente começou, eu ouvi muito isso, né? Quando eu coloquei primeira sessão na rua, tal, o pessoal, esse negócio não tem como dar certo, né? Vai por bairro, para a favela, passar filme de qualidade, passar o da Compadecida, passar, né, filme de Glauber Rocha, tal. E todo mundo dizia que não funcionaria, né? O pessoal está afim de ver Rambo, de ver máquinas, aqueles carros voando. E a gente colocou e foi assim muito legal o retorno, muito mesmo, né? O Afonso conhece bem o projeto. E era uma fila depois das pessoas pedindo na cidade. Só que a gente não fazia, não era exatamente a gente que levava o cinema na praça, né? Ele não funciona assim. Tinha uma articulação, tinha um contato com as comunidades, né? E o pessoal dos bairros, das comunidades, é que definiam que praça ia ser, escolhia a praça. Eles levam as cadeiras, eles colocam as cadeiras. A gente fazia uma
um panfletinho, eles distribuem no próprio bairro, eles fazem toda, na rádio comunitária, toda a articulação, a divulgação, era tudo feito por eles, né? A gente conversava também sobre os filmes, né, junto com eles, claro, dentro do leque que a gente tinha. Eles também davam um pipoqueiro do bairro lá para vender a pipoca e tal. E aí começou a surgir vários contatos, assim, fizemos muito, nós somos habituês, frequentadores do MST, né, continuo fazendo muita sessão em assentamento sem terra, fomos para quilombolas, para aldeias indígenas, isso circulando muito nessa clientela aí. E fizemos, inclusive, muito também lá no Canavial, até como o Afonso colocou, daí que surgiu a iniciativa de fazer o Cinemata. Um outro ponto de cultura também lá de Olinda, o Coco de Umingada, nós também começamos esse trabalho lá. E hoje eles têm o cineclube dele, um cineclube temático que trabalha só com a questão da questão negra. Tá? E aí vamos para o projeto de animação, que é o principal, né, que é o carro forte mesmo do negócio todo. O segundo vídeo, que é um projeto que foi feito com o governo do Estado, o Desenhando Culturas, tá? Que é um projeto que foi feito com alunos num bairro chamado Santa Amaro, que não é mais, era considerado o bairro mais violento de Recife, né? Violentíssimo, né? Teve uma época aí que Pernambuco estava batendo no teto questão de violência, hoje melhorou muito, né? Por várias ações. E aí o governo montou um programa chamado Pacto pela Vida e me convidaram para fazer com esses alunos de Santa Amaro, essa primeira turma com 38 jovens, e aí eles tinham aula da história de Pernambuco, aula de ética e cidadania, reforço de português, tal, e eu fazia a parte da animação, fizemos o filmezinho, né, em cima da xilogravura mesmo, da coisa do cordel, e o filme, inclusive, foi premiado, tal, e esses alunos, tem alguns deles que já estão colocados aí no mercado de trabalho. O terceiro, o Trambolho, já é produto de alunos. Tá? O André foi de uma época que nós ficamos na cidade chamada Igaraçu, que é próximo de Olinda, ficamos um tempo bom lá, ficamos 3 anos. O projeto, inclusive, funcionava dentro de uma igreja católica, que o padre lá, até um padre holandês que nos cedeu a igreja lá. E era o estúdio, e era o local de exibição também, e fizemos várias coisas, entre elas um filme sobre a história da cidade, tudo feito pelos alunos, o filme chamado Igaraçu, né? Esse filme, inclusive, ganhou o prêmio do IFAM, do Rodrigo de Mello, o principal prêmio de educação patrimonial. E aí, esse filme, a Unicef, que pagou a finalização dele, inclusive, ela distribuiu como brinde de fim de ano de vários países esse filme de Igaraçu. E daí saiu o André, foi um dos alunos, né? Tem 3 nomes ali, o André, o Ginaldo e o Rafael. E eles todos 3 estão no mercado, como muitos outros alunos, né? O André dirigiu o filme. Eles têm uma pequena produtora hoje, tá? Estão bem organizados, estão, inclusive, atuando dentro da Universidade Federal. O André já é o cineasta, já está no 3º curso dele, já estão num projeto de série para televisão. O Rafael, ele hoje é um dos principais animadores de videogame do Porto Digital, lá de Pernambuco, que é uma estrutura que trabalha com tecnologia. O Ginaldo e muitos outros. Nós temos assim nós estamos relacionados a uma quantidade bastante interessante de ex-alunos, tá? Ex-aluno que é instrutor de curso superior de um curso de animação, ex-aluno que fez filme, que foi selecionado no Animamundi, temos, né? E toda hora a gente fica sabendo de pessoas que estão fazendo, estão produzindo. Ontem mesmo, hoje, eu estava falando com a Andréa, do Mato Grosso, nós fizemos uma oficina lá, que eles estavam montando um ponto de cultura em Bonito, e ela acabou de me falar, isso hoje, que a menina lá, a filha do Belchior, que é a pessoa que vive com o André, nessa oficina que nós fizemos em Bonito, de uma semana, ela está ensinando animação, produzindo, empolgadíssima, trabalhando dentro das escolas. Semana passada, encontrei com outra pessoa que a neta dele, mora aqui em São Paulo, e está fazendo animação, que fez curso da gente lá. Então, eu encontro muito esse tipo de situação. Tá?
A ideia desse trabalho com animação começa muito cedo. Eu sou pernambucano, nasci em Recife, moro em Olinda. E muito pequeno, assim, eu sou de família muito simples, né, muito humilde mesmo. E eu fui um tempo trabalhar na feira, vendendo lá, vendendo coisa com feira de cada um bairro lá de Casa Amarela, com um tio meu. E a feira me fascinou muito, a coisa mesmo do boneco de barro, principalmente os bonecos de barro e os folhetos de cordel. Muito pequeno isso, que 10, 11, 12 anos, eu comecei a me interessar muito por isso aí. Eu levava e comprava os barrinhos de barro e tal. E quando eu fiz 15 anos, pela primeira vez a gente conseguiu uma troca de gibi e tal, eu consegui entrar num cinema. Primeira vez, cinema de bairro também, eu vi o filme pela primeira vez. Aí fiquei louco, né? Fiquei louco. Aí, com 15 anos, realmente eu decidi que ia trabalhar com cinema, né? Cheguei em casa, eufórico lá, avisando, meu pai, pessoa muito simples, né? Arrumou logo um emprego para mim, para vender água mineral. Aí, depois arrumou, não deu certo, eu não conseguia vender nada. Me arrumou uns 3 empregos para vender, as coisas eu nunca vendi. E quando fiz 18 anos, eu arrumei uma carona em Rio de Janeiro. Tá? Uma carona, quando chegou na 2 avenidas assim de casa, o carro quebrou. Ficou uma semana consertando, uma Kombi completamente velha. Mas chegou no Rio de Janeiro, demorou um tempo imenso. Vários dias chegamos no Rio. E aí eu comecei a me procurar espaço. Tinha um amigo meu que estava morando no Rio, fiquei com ele, num bairro muito distante, chamado Senador Camará, lá depois de Bangu. A gente ficou lá e fui com esse objetivo de entrar numa produtora de cinema, de alguma coisa assim, e consegui, não demorei muito, né? Consegui, no último estágio lá, que era limpar acetato, né? Eu só trabalhar uma produtora muito grande, uma produtora francesa. E, assim, aí eu aprendi nessa produtora, não tive professor nesse período todo aí, ficava à noite, né? Eu procurava, eles tinham muita produção, e eu tinha sempre produção para a noite também, então eu pedia sempre para trabalhar à noite, né? Pelo primeiro motivo que no quarto que eu morava, tinham 8 bicamas, 8 pessoas, né? Era muito melhor dormir na produtora, 10 vezes, né? Era um luxo. Eu ficava na produtora, dormia lá, e aí eu ficava de noite manuseando as animações e aprendi assim todo o processo de animação. Quando foi em 79, eu, no Rio de Janeiro ainda, comecei a botar no papel o que é esse projeto hoje do Ponto Cultura, com a intenção de voltar para Pernambuco, que é o projeto, basicamente, como ele funciona hoje, né? Era trabalhar animação com aluno de escola pública, né, até porque eu venho de escola pública, tinha esse referencial, e com as comunidades. Viu? Tá certo. E tem problema não. E começamos a trabalhar com aluno de escola pública, isso a gente foi estendendo para comunidades indígenas, quilombola, tal, o pessoal do MST, que é nossa clientela forte que a gente trabalha, e trabalhar com a questão regional do traço da xilogravura, do traço com a literatura de cordel, com as expressões bem do Nordeste, né? Nosso trabalho é inteiramente artesanal, só no final que entra o scanner, tal, mas todo o trabalho é artesanal, na mão, na mesa de luz. E hoje, aí quando surgiu o programa dos Ponto Cultura, em 2005, nós aprovamos no primeiro edital, e aí foi onde a gente conseguiu realmente estruturar o projeto, com todas as dificuldades que teve de gestão, de problema e tal, mas foi a partir da aprovação como Ponto Cultura que a gente deu um salto realmente bem interessante. Hoje a gente tem uma estrutura muito bem interessante mesmo, bem montada, todo o equipamento que é necessário, temos a equipe toda, né? Eu não mexo com tecnologia nenhuma, mas aí os alunos, penso que tudo formado no projeto, é quem dominam toda a parte de tecnologia, de computador, de finalização, de tudo. E nós vivemos hoje assim, nosso projeto ele é basicamente custeado, bancado, através de diversos editais, tal, principalmente com essas oficinas. Tá? Então, nós temos as oficinas itinerantes, que são oficinas de 1 semana, e temos curso lá de 1 ano, curso de 6 meses, como foi
o Desenhando Cultura. No caso dos cursos, a gente forma mesmo profissional. Ele, em um ano, né, em geral, o tempo ideal é um ano, ele sai pronto como animador para o mercado de trabalho, e vários deles estão trabalhando, inclusive, com videogame. E o muito interessante do projeto é isso, a gente trabalha só na mesa de luz, na questão artesanal, totalmente, e praticamente a maioria dos alunos estão trabalhando, vivendo bem com tecnologia, com videogame. Tem alunos que trabalham para produtoras dos Estados Unidos, da Califórnia, de videogame. Tem uma série realmente de jovens que estão inseridos no mercado de trabalho. E aí a gente tem assim, uma quantidade imensa dessa oficina de uma semana. Tá? Para vocês terem uma ideia, nesse ano agora, nós contamos, foram 32 oficinas, são oficinas de uma semana cada, dá uma média de 3 oficinas por mês, é muita coisa, né? Agora mesmo, assim que eu voltar, eu já estou finalizando um trabalho numa cidadezinha da Paraíba chamada Alhandra, para o IFAM, né? E janeiro já tem uma demanda para fevereiro, né? E esse sistema de oficina que a gente montou, também com o sistema da praça, muito mais de oficina, permite que a gente dê uma sustentabilidade bem razoável ao projeto. Eu diria hoje que o projeto está estabelecido, entre os recursos, a gente paga a equipe, paga todo mundo. É principalmente um projeto itinerante, né? Como eu falei, a gente roda o Brasil inteiro, principalmente o Norte e o Nordeste. Fazemos muita oficina para o SESC, para o Ministério da Educação, para a formação de professores, do pré-infantil. Né? Já fizemos algumas oficinas fora do país. Na nossa oficina, a gente tem uma amostra de filme, faz parte da oficina. É um estudo de desenho animado completo, que a gente leva para cada lugar, completo, com tudo que existe no estudo de desenho animado. Temos uma amostra de filmes realizados no Nordeste, da produção do Nordeste. Temos mais de 50 filmes produzidos no Nordeste, animação, coisas muito boas, né? A região está crescendo muito nessa questão de animação. E faz parte também uma exposição com a mesa pedagógica, essa coisa toda aí. E temos lá no nosso Ponto Cultura, na base, que agora está na cidade de Gravatá, né? A gente divide muito com Olinda e Gravatá e tal. É o pessoal que fica produzindo. Então, esse que vocês viram do Boi da Macuca já é um projeto chamado Músicas Animadas, que é também do edital do Ponto Cultura, e que a gente está animando músicas nordestinas, principalmente pernambucanas, de pontos de cultura. Isso vai se expandir um pouco. Estamos lançando agora 4 videoclipes dele, faz videoclipes, videoarte e também curta-metragens, animando músicas pernambucanas. A ideia é que isso vire uma série para televisão, quando a gente tiver pelo menos uns 12. Já temos mais 2 em produção, além desses 3 que estão prontos. E estamos com um projeto também de um longa-metragem, um projeto ambicioso, já está começando também, já captamos uma parte do dinheiro, parou agora, que é um longa, também desenho animado, na mesa de luz, trabalhando do início da colonização do estado de Pernambuco. Tá? Então, resumindo, é isso aí, essa ação de formação, que a gente tem o curso de 6 meses, em geral, de 1 ano, que é o tempo ideal, as oficinas que funcionam, circulam o tempo inteiro, itinerante, o sistema de produção de animação, com todo equipamento, com a equipe lá fixa, e o projeto de exibição itinerante aí. Eu vou usar o sem fio. Ei. Bom, gente, boa noite. Eu vou ser bem breve aqui, porque eu estou percebendo que vocês vão todo mundo embora, vamos deixar falando sozinho. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um vídeo para poder passar aqui, que é dos jovens da CUFA, que fazem parte do audiovisual, que fizeram um mixzinho de algumas ações que a gente desenvolve no Rio de Janeiro, e algumas dessas ações são nacionais. E eu vou falar então, só um pouquinho, na verdade, de como é que a CUFA surgiu, porque eu fiquei um pouco em dúvida se eu falaria de alguma ação da CUFA em relação à cultura especificamente.
até porque eu descobri há pouco tempo que tudo que a CUFA faz acaba sendo um pouco de cultura também, porque a gente tem meio que uma formação de que, quando as pessoas vão nas favelas falar de cultura, a gente fala de Chopin, Vivaldi, Mozart. Quem não faz isso não faz cultura. Acabam criminalizando o que a gente faz, que é o rap, hip hop, funk, etc. Enfim, a CUFA ela começou há 15 anos, 16 anos atrás. Hoje a gente está formalmente, a gente está fazendo 10 anos esse ano, mas de vida formal. Mas a gente está aí fazendo trabalho já há 15 anos, mais ou menos. Eu comecei esse trabalho quando eu comecei a trabalhar com hip-hop, com Racionais MCs, alguns anos atrás. Aliás, para poder falar um pouco da CUFA, acho que tem que falar um pouco da minha história, porque elas se juntam em algum momento, e eu acho que para poder dar um norte melhor. Eu sou da Baixada Fluminense, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade, meu irmão tinha 8 anos de idade. E aí minha mãe não tinha para onde ir, porque ela morava num barraco, ela não tinha parente, nem meu pai tinha parente. Ela foi morar na rua durante um tempinho, e eu fui junto com ela e com o meu irmão, porque meu pai bebia muito, ela também, e meu pai era muito agressivo, e a gente tinha um pouco de medo de ficar somente com ele. Ela imaginava que fosse ficar na rua uma semana, no máximo, acabou ficando 7 anos na rua. E a gente, então, ficou junto com ela durante esse tempo. Meu irmão foi assassinado, e eu fiquei, aos 14 anos de idade, eu estava na rua ainda com ela, e teve uma grande enchente no Rio de Janeiro, e a gente foi, então, a gente foi levado pela Defesa Civil para um abrigo público que chama-se Pavilhão de São Cristóvão, onde é hoje a Feira dos Paraíbas. E depois, aos 16 anos de idade, que eu fui ser feliz, que eu fui morar numa favela, que é justamente para onde você foi, que fui morar em Senhor do Camará, na favela do Sapo, que é onde eu fui criado. Quer dizer, então, para muitas pessoas, quer dizer, morar na favela é um espaço de depressão, para mim era um plus, era um upgrade. Então, para mim, favela era um espaço de felicidade. Eu passei a trabalhar na própria favela, fazendo algumas coisas que eu não aconselho para ninguém fazer, e conheci um cara chamado Bagulhão, Rogério Lenglube, que era o traficante da época, que foi o cara que formou a Falange Vermelha, Comando Vermelho, que depois teve várias facções. Ele era um comunista convicto, ele se dizia comunista. E ele queria convencer a molecada, todos nós, que a gente tinha que ser comunista também. Me lembro que ele me deu um livro de Tolstói, Guerra e Paz, e disse, eu não quero bandido burro aqui, você tem que ler isso aqui. Aí eu dizia, olhava para o livro bacana, meio... Pô, mas como é que eu vou ler isso? Eu não sabia ler, eu não conseguia ler nem Gibi do Fantasma na época. Muito menos, aliás, aquele livro que até hoje não consigo ler. Quer dizer, existe aí, eu continuo com um déficitzinho, inclusive eu não consigo ler. Quando começa a passar essas letrinhas subindo aqui, eu tento acompanhar, mas não consigo, porque ficou ainda um resquício desse tempo. Enfim, e aí o tempo passou, passei a trabalhar com rap e me apaixonei pelo rap, passei a trabalhar com Racionais MCs, depois que eu cresci. E aí eu começo a fazer algumas reuniões com as pessoas das comunidades, estou correndo com o tempo aqui. E a gente tinha um discurso muito apurado, assim, era o Brau falando, o Bill falando. E a imprensa, quando o Bill falava alguma coisa, uma frase sem nenhum sentido, ou o Brau falava uma bobagem, a imprensa diziam que eles eram gênios. Eu falava, mas, porra, mas gênio por quê? Quer dizer, só porque eles conseguiam pronunciar uma frase, isso já era sinônimo de genialidade. Quer dizer, a expectativa que eles tinham em relação ao que a gente consegue falar era muito baixa, ou nenhuma. E aquilo ali me deixava um pouco incomodado, porque eu dizia, porra... E a gente queria fazer a revolução, nosso sonho era fazer a revolução. Quer dizer, mas a nossa revolução era basicamente reproduzir ignorância para a favela. A gente dizia que a gente ia tirar a favela da miséria, que a gente ia tirar a favela da desgraça, mas a gente não contribuía com absolutamente nada. É certo fumar um baseado na favela, e a nossa contribuição política era não fumar o baseado na frente da coroa. Tá, mas que revolução é essa? A gente não tinha lido livro nenhum, a gente não tinha lido nada sobre revolução nenhuma, a gente não tinha acesso a absolutamente nada. Depois eu acabei descobrindo, inclusive, que o Rogério Lenglube, que é o Bagulhão, que queria que eu fosse comunista, que eu também passei a ser comunista, também convicto. E eu descobri também que ele não era comunista coisa nenhuma, ele era botafoguense, e o João Saldanha, que era ídolo dele, que esse sim era comunista, então ele também se dizia comunista. O fato é que era onda ser comunista, eu também queria ser comunista, ele mandou fazer um martelo, uma foice, minha mãe dizia, mas o que é isso aí? Eu falei, não sei o que é não, mas, porra, o bagulho é doido. E até hoje eu não sei nem se os comunistas também sabem o que é ser comunista, mas enfim. E aí o tempo passou e a gente então queria fazer a revolução. E aí alguns mais espertos tinham algum tipo de informação, e dizia que a revolução ia ser assim, ia ser assado, e a gente meio que ia fazendo aquilo ali, e o hip-hop acabou sendo um pouco isso. Só que o tempo foi passando também, eu fiquei um pouco
achando que eu não ia conseguir fazer revolução nenhuma, porque era muito discurso e pouca prática. E a gente acabava, na verdade, quer dizer, sendo os pretinhos da favela que conseguiam denunciar. Então, a gente acabava abrindo uma nova indústria, que era da denúncia, mas a gente não apresentava nenhuma alternativa, nenhuma solução, e sequer a gente podia conseguir repensar nossos equívocos, porque a gente simplesmente não produzia nada. A gente xingava as emissoras de televisão, emissora de rádio, os empresários, ninguém prestava, só a gente. O Playboy tinha uma moto, a gente chamava o cara de Playboy, mas, na verdade, o que a gente tinha era um pouco de ciúme, que a gente queria ter uma moto também. Então, já que a gente não tinha, então vamos xingar quem tem. Então, essas discussões que a gente precisava fazer o tempo todo, como é que a gente discute com o asfalto? Será que o asfalto nos odeia tanto assim? Como é que a gente cria aí uma ponte entre o asfalto e a favela? Como é que os caras têm medo de vir aqui? A gente tem medo de ir lá. Medo de ir lá porque a gente não consegue entrar num espaço físico onde tem ar-condicionado e não segurança na porta, porque aquilo ali nos oprime. Quer dizer, mesmo hoje, tu tendo um pouco mais de dinheiro, quer dizer, se tem um cachorro-quente a 1,50 e tem um restaurante bacana só com branco, porra, é melhor não entrar aqui, porque isso aqui supostamente não é o meu lugar. Mesmo que não tenha ninguém me olhando, eu acho que está todo mundo me olhando. E mesmo que me diga, e se me disser eu estou com uma espécie de depressão por conta do meu passado, etc., até pode ser, mas o fato é que tem aí alguma coisa que a gente precisa resolver. E a minha mãe, ela tinha, por exemplo, como sonho para mim, ela dizia na rua para mim que ela queria que eu fosse borracheiro. Então, eu queria ser bombeiro e ela queria que eu fosse borracheiro. Quer dizer, então, já começava por aí. Quer dizer, como é que eu vou convencer minha mãe que eu posso ser mais do que borracheiro? Não ia convencer nunca. Eu me lembro porque depois eu virei best-seller, eu escrevi um livro que foi Falcão Menino do Tráfico. Eu escrevi Falcão Menino do Tráfico, Mulheres do Tráfico, também Cabeça de Porco, com o Eduardo Soares e o Bill. E ela duvidava que eu que tinha escrito o livro. Eu falava, mãe, foi eu que escrevi. Teve os caras que corrigiram, porque eu escrevia tudo errado, mas até o Paulo Coelho também, os caras corrigem dele. O fato é que ela faleceu no ano passado e ela levou essa dúvida se foi eu realmente que escrevi ou não. Se ela estiver ouvindo aqui, continuo jurando para a senhora que foi eu. Muito bem, então a gente começou a desenvolver uma série de ações. A CUFA ela surge no momento em que a gente começava a fazer reuniões. Ao mesmo tempo em que a gente queria levar algum tipo de informação para a favela, fazer algum tipo de revolução na favela, a gente não sabia como fazer isso, e aí a gente então começa a fazer reuniões. Então, eu era camelô em Madureira, tinha um monte de moleque que também era camelô junto comigo, e a gente dizia, a gente tem que fazer uma reunião e tal, e começava a fazer um monte de historinha, a gente precisou se juntar, e foi aumentando o número de pessoas nessas reuniões. Mas essas reuniões eram basicamente para poder tentar marcar a próxima. Não tinha nenhum conteúdo, não tinha nada para dizer, eu não tinha nada para dizer, não tinha nada para ouvir. E não tinha aquela organização de as pessoas fazerem inscrição para poder falar. Quer dizer, falava quem falava mais alto, quem gritava mais, a porrada comia de vez em quando. Mas no dia seguinte, no sábado seguinte, estava todo mundo lá. Até que há 10, 12 anos atrás, a gente começa então a levar pessoas para lá para poder falar sobre algum assunto. Sobre cinema, sobre televisão. E a gente tinha ali mais ou menos umas 190 pessoas que se reuniam todos os sábados em Madureira, numa sala emprestada de um curso, para poder falar sobre algum assunto. Então, era pessoas de 9 da manhã até 18 horas, sábado. Um calor fodido no Rio de Janeiro. As pessoas ficavam ali. Então, você percebia que os jovens queriam algum tipo de identidade, buscavam alguma coisa, que obviamente que eu não podia dar. E eu começava a chamar pessoas para poder ir para lá. A Ivana Bente foi, inclusive, quando a gente começa a fazer as ações, foi uma das aulas que a Ivana Bente deu com o Cacá Diegues, falando sobre cinema, inclusive. E me lembro que uma vez surgiu um cara para poder falar sobre... Encontrei um cara pagando a conta da Light, convidei o cara para poder fazer uma reunião conosco, o cara foi falar sobre energia nuclear. E o cara começa a falar sobre Césio 137, urânio enriquecido. Eu falei, vai dar merda essa reunião, óbvio, né? E aí ninguém entendia nada que o cara falava, eu muito menos, e até que um maluco lá faz uma pergunta para o cara, o Jamanta, eu lembro até hoje, o Jamanta do Morro do Escadinha, Juramento. Ele faz uma pergunta para o cara, mas escuta, mas então isso tem a ver com a bomba atômica, se você não juntar dois, sei lá, neutro-plutônios, falou uma coisa, um bagulho lá, e se juntar, então a bomba não explode. Aí o cara, olhei para o Jamanta e falei, não é possível que esse cara fez essa pergunta. Porra, para mim eu tô aqui, para mim eu tô na China, né? E não entendi nada. E aí o cara fala, boa pergunta. Aí o cara vai e responde para ele, uma outra menina vai e faz
uma pergunta em cima da resposta dele. Eu falei assim, porra, então acho que, na verdade, o único burro aqui sou eu. Todo mundo aqui tem informação, que a gente não tenha um espaço entre nós onde essa informação ela pode ser democratizada. Porque a gente fala de quê? Nossa conversa na nossa roda era para saber quem é que comeu quem que, porra, qual foi o baile que você foi ontem. Então, as informações que também são relevantes, não diria que só elas são relevantes, elas não estavam... Sim, comer alguém é relevante. Ou não. Aquele cara ali é meio tarado, aquele maluco lá. E... Vou falar sério, o bagulho aqui é sério. Então, as informações elas não circulavam no nosso meio, mas as pessoas tinham algum tipo de informação dentro de casa. Então, ali surge ali a nossa primeira ação específica, que era um curso de audiovisual, que a gente começa a fazer uma série de coisas. Aí, enfim, aí a gente fez o Foco ao Menino do Tráfico, fez uma série de filmes, a gente foi... E aí começa um monte de preconceito também, porque, assim, quando a gente fala de cultura, quer dizer, a gente fala de cultura, o que é cultura para nós? Então, é isso, quer dizer, quando o homem do asfalto chega na favela e fala assim, porra, você conhece Vivaldi, conhece Mozart, Pavarotti? Pô, então você não é culto. Quer dizer, então, se o governo do Estado ele leva a cultura para a favela, mas se não for uma orquestra sinfônica, ele não leva. Como, quer dizer, isso é cultura e nada que o governo, o Estado, o asfalto legitima não é cultura. Quer dizer, o samba, por exemplo, a capoeira, quer dizer, há pouco tempo isso era crime. Quer dizer, o preto era preso, cujo único crime é estar com um pandeiro na mão. Isso vira cultura e vira uma coisa democrática. Mas o único espaço que o preto tem no samba hoje é o empurrar carro alegórico. Mas toda a riqueza que o samba gera, o carnaval gera, é por homem do asfalto. Então, se virar cultura, isso passa a ser de todos. E que passa a ser de todos, obviamente, que não passa a ser da favela. Veja lá a família do Cartola, por exemplo, como é que está lá na Mangueira. Mas muito bem. Então, a gente começa então, a discutir uma série de coisas e começa a aumentar a nossa agenda. Então, o meu sonho passa a ser, então, como é que a gente monta uma grande agenda positiva para as favelas. E, obviamente, que a gente não pode fazer uma grande revolução social se o asfalto não estiver discutindo conosco. Não é possível fazer uma revolução somente a partir da favela. A gente vai, no máximo, quebrar um monte de ônibus e mostrar a nossa revolta, mas objetivamente, só se vai poder fazer uma revolução social a partir do momento em que esses que sofrem o grande impacto das diferenças protagonizarem um novo momento. Mas esse protagonismo tem que ser compartilhado com os mais diversos setores da sociedade. É assim que eu pensei e é assim que a gente começou a participar. Então, a gente começa a fazer essas reuniões, começa a crescer o número dessas pessoas e a gente passa, na verdade, a fazer os nossos blefes, dizer que a gente era maior do que a gente efetivamente era, as pessoas acreditavam, a gente passava, então, a ser daquele tamanho que as pessoas acreditavam e a gente passou a seguir o nosso caminho, o nosso fluxo. O preconceito, na verdade, ele se dá de várias formas. Eu tenho duas passagens, por exemplo, que eu posso lembrar aqui agora, em que eu fui buscar duas reuniões de trabalho. Uma foi aqui em São Paulo mesmo. Eu fui visitar o Unisan Guanás para poder falar sobre projetos culturais e, como é um parceiro meu pessoal, para poder me receber. Aí eu botei um terno bacana, aluguei no Rio de Janeiro um terninho, fui lá visitar o cara para São Paulo, né, bacana. Tinha lá, dizia que era um prédio bacana. Chegou lá na recepção, a menina, aquela recepção lá. Fui para outra recepção. A menina perguntou: você vai entregar o quê? Eu falei: não vou entregar nada, porque parece. Ela: não sei, você vai fazer o quê? Eu vou falar com o Luiz Guanás. Então naquela recepção lá. Aí eu volto para a recepção. Moço, naquela recepção lá, eu falei: já fui lá, disseram, a moça disse que é aqui. Você vai entregar o quê? Eu falei: não vou entregar nada, vou falar com o Luiz Guanás. Ela: desculpa. Então, isso é uma bobagem, quer dizer, mas isso não tem só esse fato, esse tipo de preconceito, e, quer dizer, então, o preconceito na cultura se dá até na busca, nesse caminho, em busca da parceria. Mas no Rio de Janeiro também aconteceu uma coisa que já é uma coisa que é o contrário, quer dizer, já é uma ajuda dos pretos se ajudando também, e não foi esse preconceito. Quer dizer, eu fui fazer uma reunião também de trabalho sobre cultura, que era uma reunião com algumas gravadoras, viabilizada por um outro amigo nosso, que é o André Midani, que marcou uma reunião num restaurante chique em Ipanema, no Rio. Eu estou entrando no restaurante e eu escutei aquilo: ô negão. Eu falei: porra, se fosse Madureira eu olhar, mas aqui em Ipanema eu não vou olhar, não pode ser eu. Ô negão. Eu falei: porra, aqui em Ipanema ninguém vai me chamar de moreninho, porra. Negão, aqui em Ipanema não rola, me ajuda, porra. Ô negão, eu falei: porra, vou olhar. Quando eu olhei, 3 negão também. Falei: fala, parceiro. O cara: tu vai entrar aí, negão? Eu falei assim: vou.
Aí é caro pra caralho, negão. Quer dizer, então, na verdade, o cara te identifica como alguém que não pode pagar, mesmo sendo um patrício. Então, se ele me identifica dessa maneira, obviamente que o outro do asfalto também me identificaria da mesma forma. O fato o tempo passou, a gente passou a fazer uma série de ações. Hoje a gente tem um curso de audiovisual bastante bacana no Rio, que a nossa amiga também dá aula lá, ela e mais uma série de outras pessoas. Acabamos de fechar uma parceria agora para a construção de uma universidade na Cidade de Deus, no espaço de 6 mil metros quadrados, com uma parceria com a ECO, que é a Escola de Comunicação da UFRJ, e a London School Economic. Foi fechada em Londres no mês passado. E começa a construção, licitação em janeiro e março. Começa a levantar lá esse espaço. A gente ganhou, por exemplo, agora o prêmio Darcídio Ribeiro, que é oferecido pela Câmara dos Deputados de Brasília, pela quantidade de jovens que a gente formou no ano retrasado. Enfim, a CUFA tem feito uma série de coisas por aí, tem desenvolvido uma série de ações. Eu preferi, então, na verdade, que eu já sei que o meu tempo está estourando, que eu tenho aqui mais 7 minutos, imagino, que é um videozinho que eu pedi para os jovens das favelas da Cidade de Deus, do Complexo do Alemão, onde a gente também tem base, fizesse para poder mostrar algumas ações que a gente tem feito dentro dessa expectativa, não só de ações que a gente passa a fazer dentro da favela, mas como é que a gente pauta a favela para fora do asfalto numa relação com as pessoas com quem a gente não necessariamente concorda, mas com quem a gente acha que é importante a gente dialogar. E aí eu queria que você, por favor, pudesse soltar esse videozinho, que são ações que a gente tem de programa. A gente tem hoje 4 programas de televisão, um no Canal Brasil, na TV Brasil, na Band, e mais 2, na verdade, um no Rio Grande do Sul, um no Ceará. Aliás, na Globo são 3, um no Ceará, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, das CUFAs dos estados. E, enfim, então tem ações. Para a gente encerrar, antes dele botar o vídeo, quando você fala, por exemplo, que vocês formam um monte de gente. Na semana passada, eu fui em Acari, que é uma favela que a gente tem um trabalho, e a gente forma bastante gente lá também. E aí eu estava entrando na favela para poder fazer um trabalho que eu estou fazendo lá e vejo 3 meninos da CUFA trabalhando na boca de fumo. Quer dizer, na verdade, a gente tem um trabalho que a gente ganha, mas a gente também perde. E a gente nem sempre contabiliza esses números, mas a gente não só ganha nessa luta, a gente perde bastante também. Vamos lá, meu parceiro? A CUFA, Central Única das Favelas, busca chamar atenção para iniciativas que contribuem diretamente para a melhoria da vida dos moradores de favelas de todo o país, transformando assim o estigma desses espaços e suas populações em carisma, em incentivo e inspiração para a consolidação de uma sociedade mais equilibrada. O surgimento da CUFA partiu dessa busca, da crença no protagonismo de milhares de jovens invisíveis que hoje ganharam voz, identidade e respeito. Hoje, a Central Única das Favelas é uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente. Está nos 27 estados do Brasil e em 17 países. Começou neste sábado o Viradão Esportivo, a maior maratona de esportes do país. Inicia amanhã em Frederico Westphalen o Viradão Esportivo. Viradão Esportivo, são mais de 2.000 atividades em todo o estado, tudo de graça. Começou hoje pela manhã o Viradão Esportivo, 36 horas seguidas de esporte em todo o Brasil, numa parceria da Rede Globo com a Central Única de Favelas. Então vamos conversar com o repórter Eric Faria, que está no Rio de Janeiro. Boa noite, Eric. Onde você está agora e que tipo de esporte está acontecendo por aí? 27 estados estão recebendo o Viradão Esportivo. A expectativa é de que até amanhã a gente tenha a participação de 16 milhões de brasileiros que de alguma forma vão estar envolvidos na atividade esportiva, pais com filhos. Muito legal. Hoje, por exemplo, a gente teve em Belo Horizonte uma procura muito grande pelo arco e flecha. Já em Campina Grande, a escolha foi pelos esportes radicais. Bom, primeiro vamos ver a final feminina, Valé e Fogueteiro de vermelho contra Complexo do Alemão de preto. A Lídia fez boa jogada e caiu pedindo falta. A jogada seguiu. Lidiane cruzou. A Crislane deixou escapar. A Yasmin limpou e bateu de canhota no cantinho. Quem ajudou bastante foi a Yasmin. Além de ter feito o primeiro gol, deu esse balão desmoralizante na Monique.
e foi eleita a melhor jogadora da Taça das Favelas. E chegou a hora de conhecer a melhor das 64 seleções masculinas da Taça das Favelas. E quem comemorou primeiro foi a galera da Rocinha. O lance pode ser perigoso, vem chute, a bola para Marquinhos! Gol! Esse gol aí ajudou o Marcos Vinícius a ser eleito o melhor de todos os jogadores da Taça das Favelas. Muita gente hoje fica discutindo de quem é a paternidade do programa de crack, do Programa Nacional Antidrogas do Governo Federal. Eu queria fazer aqui um reconhecimento a bem da verdade. A base do programa antidrogas, anticrack, sobretudo, veio de uma reivindicação construída pela CUFA e levada ao presidente Lula. É uma viagem que eu vou visitar a Cidade de Deus para aprender. Eu, no fundo, eu vou ver o que em 2006 a juventude está não só reclamando do que aconteceu em 2005, mas do que ela está prevendo para 2007, 2008 e quem sabe para o século XXI. Eu queria agradecer ao passeio, agradecer a você esse verdadeiro programa de governo para a juventude, para a inclusão. O retrato de uma geração perdida. Você vai entrar agora no universo de jovens que trabalham no tráfico de drogas. A ideia é permitir que o país faça uma grande reflexão sobre um novo ponto de vista, acho que um novo olhar. Vamos ver as imagens e os depoimentos produzidos pela Central Única das Favelas. Está começando o Falcão, Meninos do Tráfico. Falcão não dorme, não. Ele descansa. Se morrer, nasce outro que nem eu, o pior, o melhor. Se morrer, eu vou descansar. É muito esculacho nessa vida. Mão na cabeça, eu acho que ele foi muito bem representado, que mão na cabeça é fazer no sentido de que a cabeça pense. Clique, clack, mão na cabeça. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a rala, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. Pra ele tomar cuidado. Linda, mais que demais. Você é linda assim. Onda do mar, do amor que bateu em mim. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. A CUFA lançou o desafio de encontrar uma nova top model nascida e criada nas favelas do Brasil inteiro. Na favela parece um desfile de moda. Muito legal que a CUFA e a Pantene decidiram fazer essa parceria, então eu estou assim, realmente me sinto privilegiada e honrada em estar aqui. Rio de Janeiro, Beatriz Fortunato. Daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Rei São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga a carne, é a Torre de Babel. Vamos ver quem vai ser o primeiro campeão do primeiro Favela Festival. 55% dos votos. Batuque de Gueto.
Show News esteve na segunda edição do Prêmio ANU, promovido pela Central Única das Favelas no Rio de Janeiro. Uma bela homenagem a quem se destacou em ações para o desenvolvimento social nas comunidades carentes. Com o tema Parabéns pra você, a CUFA comemora 10 anos de existência e premia 27 projetos de cada estado do Brasil. Artistas consagrados se apresentaram e teve até uma canja de Chico Buarque. Aglomerou o nosso bonde, se formou morro, asfalto e subúrbio para se conectar. Diversidade, realidade, disponível que é pra raça se informar. Com maior satisfação por ver mais essa vitória da CUFA, Nega Giza, Bill, alô Celso Thaís, aquele abraço, pô, muito bacana, muito legal de poder estar acompanhando aí mais um espaço que, pô, o pessoal da CUFA tá ganhando aí, é muito bacana. Tamo junto, né, meu pai? Na hora que falar vai, te vem com tudo, moleque. Essa família é muito unida. 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Ela é puro êxtase, pega essa cabeça, mete o peito para frente. Anoitecer, olho pro céu e vejo como é bom. Faz uma dinâmica baixinha ali. Mandando um papo reto, junto e misturado. Tamo aqui em Madureira no programa Aglomerado. Eu quero mandar caia na minha rede com o Pedro Luiz e junto com a parede. Então, por favor, vem e agiliza. MV Bill junto com a Nega Giza. Mandando um papo reto, junto e misturado. Já falei, a gente tá aqui no Aglomerado. Vou mandar um papo pra você se ligar. Pedro Luiz, o papo vai esquentar. Mandando um papo reto pra você, na moral. Vamos voltar com o refrão que é do real. O real aí é o real aí é o real aí é o real. Olha o real! O real aí é o real, o real aí é o real aí é o real. É isso, gente, obrigado. Só registrando aqui. Só registrando aqui a presença da Cláudia, da CUFA de São Paulo, Paraisópolis. Obrigado, aqui.